O que eu faria se eu começasse hoje do absoluto zero? Muitas pessoas ficam tentando iniciar algo hoje, mudarem de vida, ter uma nova realidade, conseguirem realizar seus sonhos e não conseguem, ficam tentando imaginar como que seria se aquela pessoa que chegou, como seria se ela começasse hoje do absoluto zero. E é isso que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Vou explicar exatamente o que eu faria e como que eu fiz muitos anos atrás quando eu iniciei e como que eu faria hoje se eu iniciasse do absoluto zero. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Wellington Martins e eu atuo dentro do mercado financeiro. Vou trazer essa reflexão para você. Eu sei que talvez você está aí assistindo esse vídeo, você está ardendo por dentro, querendo, né, ter uma mudança de vida. Parece que você nunca vai conseguir realmente alcançar a tão sonhada liberdade financeira. E o que eu faria, né, hoje, se eu começasse do absoluto zero? Como que seria fazer? Primeiro eu vou falar um pouco como foi da minha experiência anos atrás, quando eu iniciei. E baseado nesses fatores, depois eu vou te explicar como que seria se eu fosse começar do absoluto zero. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender cada detalhe que pode te ajudar muito. Você que sempre está buscando coisas novas, sempre está buscando novos conteúdos para que você realmente mude essa realidade sua. Muitos anos atrás, quando eu iniciei, na verdade, antes de iniciar no mundo da internet, eu, eu tive já, né, vários comércios. Já fui dono de comércio, já fui empreendedor e passei por diversas dificuldades, né? Eu tinha um carro, era uma prêmiozinha na época, ela era uma prêmiozinha velha já, valia assim, em torno de uns R$ 4.000, né? R$ 5.000, vai, não sei. Enfim, foi na época que teve um rapaz que me chamou pra tá pegando um mercadinho com ele e eu fui. Perguntei ele o que precisaria, né? Ele que me chamou de sociedade. E aí ele, pô, Wellington, o que você acha de vender o carro? Ou ver se o cara. Enfim, aí o cara foi, aceitou o carro, né? Aquela prêmiozinha. E, poxa, era minha paixão, né? Ela queimava óleo pra caramba. E eu, basicamente, eu tinha 18 anos de idade quando eu fiz isso, pra você ter noção, né? Porque eu iniciei, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, devido minha dificuldade já, né? Tipo, desde novo, minha mãe já tinha uma vida bem difícil. Tinha que trabalhar em duas, às vezes até chegou já a trabalhar em três casas de famílias para poder, né, sustentar a casa. E aí o que acontece? Nesse cenário, eu fiquei sem carro e tinha só o carro do rapaz. A gente ia lá pro Rio, pro centro do Rio, que era no Parque União. E a gente pegou esse mercadinho e aí ficamos lá trabalhando durante uns 7, 8 meses. E, cara, eu nunca ganhei dinheiro no mercado. Eu basicamente estava trabalhando ainda por cima, né? Eu saí do emprego que eu estava, fui para esse emprego, para esse novo comércio, né? Que eu era dono, eu tinha uma sociedade. Mas, cara, eu falei, pô, vou ter o meu mercado, né? Então, aquela empolgação na hora. E fomos pra lá e ficamos um bom tempo lá, tipo, um bom tempo entre aspas, né? Ficamos uns 7, 8 meses. E foi aí que eu decidi, né? Que eu não tava ganhando dinheiro, foi aí que eu desisti. Eu falei, cara, não dá mais pra gente ficar aqui, pô, não tô ganhando grana. E, pô, e na época eu tinha um filho pequeno, que hoje o moleque já tá com 18 anos. Nesse cenário que eu tava a ponto de desistir, né? Eu tava bem a ponto de desistir. Teve uma dona lá que ofereceu uma pensão pra gente, uma pensãozinha. E como muito antes de eu iniciar no mercado, eu já lidava com cozinha, né? Eu já era do ramo de cozinha, eu era CLT na época. E quando eu fui pro mercado, eu fui querer mudar a minha rota, mudar a minha jornada, porque, pô, aquele meu cenário ali, eu consegui comprar o carro? Consegui, mas com muito esforço mesmo. Foi muito esforço, muita dedicação. Eu batalhei muito para comprar aquele carro. Na verdade, na época, eu até fiz um acordo com a empresa para que eu conseguisse comprar aquele carro, né? E ainda mesmo assim parcelei algumas prestações ainda com o rapaz. Enfim,
Aí a mulher foi e ofereceu essa pensão pra gente lá, se a gente não queria, porque o outro rapaz tinha desistido, e a gente foi, eu falei com ele, pô, Márcio, o nome do rapaz era Márcio, que ele até faleceu, e ele foi simplesmente me ofereceu, aí ele foi e falou pra gente entrar em sociedade, ele entraria ali, ficando na parte da frente, era só eu e ele mesmo, e eu ficaria na cozinha fazendo a comida. Topei, fomos era lá próximo, e aí fomos para essa pensão, né? Todos os alimentos praticamente que tinha no restaurante a gente levou para a pensão. Que aí acabou que a gente diminuiu, né, a questão de comprar, fazer compras para a pensão, ficou bem menos, né? Compramos mais em questão de carne. E aí foi quando a gente, cara, foi muito, muito massa. A gente começou a fazer grana, tipo, com um mês mais ou menos, a gente começou a vender bastante e a pensão começou a encher, né? Era uma pensãozinha pequena, mas começou a encher. E o pessoal elogiando, tudo mais. Só que, porém, né, é aquele detalhe. A gente estava pagando ainda a dívida porque a gente tinha feito dívida com o mercado. A gente fez dívidas depois com a pensão, que a gente não pagamos a mulher de imediato, que ela falou que poderia pagando aos poucos. Então a gente ficou devendo, pagando todo mês a mulher. E basicamente a gente não conseguiu ainda colocar dinheiro no bolso. Então nesse percurso de um ano, quase um ano e meio, a gente não ganhou dinheiro, na verdade. E aí foi quando estava próximo de terminar de pagar a mulher, foi que o movimento desabou, né? Ou seja, basicamente começou a cair o movimento. E a gente foi não entendendo nada, a gente trocava, né, os pratos, fazia isso, ajeitava dali, botamos churrasco e, cara, tentamos diversas coisas e mesmo assim o movimento caiu drasticamente. Enfim, devolvemos a pensão porque não dava para manter, não tinha mais movimento, perdeu tudo praticamente, só pagamos, devolvemos e voltamos para casa, né? Eu vou falar pela minha experiência, não pela dele. Eu voltei para casa na estaca zero, sem dinheiro. Em momento nenhum, praticamente, a gente ganhou dinheiro. No máximo que eu conseguia, às vezes, tirar no final de semana eram uns 50 reais, que era para comprar a fralda do moleque. E, cara, e o que eu posso te falar que eu tive com essa experiência? Mesmo, né, que eu não tive grana naquele momento, não consegui realmente ter sucesso, eu tive muito aprendizado. Tive experiências boas, experiências ruins, mas eu naquele momento ali talvez você não consiga enxergar nitidamente, mas lá na frente você começa a depois enxergar por que tudo aquilo às vezes. Porque você às vezes vem falhando, vai tentando e não dá certo. E aquilo ali, você tem duas opções. Ou você realmente desiste, vai pro CLT, volta a trabalhar para os outros, realizar o sonho do patrão, ou você realmente continua tentando. Mas o que eu fiz? Eu voltei a trabalhar de CLT. E aí voltei a trabalhar um bom tempo. E foi aí que, na época, eu consegui emprego com um salário melhor. Foi que eu juntei grana e voltei a ter o meu próprio negócio. Já vim com a mentalidade diferente, com a experiência que eu tive lá atrás. E aí voltei, refiz tudo, mas de forma diferente. E aí foi que eu tive sucesso. Consegui realmente ter êxito. Levou praticamente um ano para mim conseguir ter resultados positivos no restaurante que eu tinha aberto, mas a gente conseguiu. E depois de um bom tempo, voltei a quebrar de novo. Na época que eu voltei a trabalhar por CLT, e aí foi que eu iniciei um novo ciclo da minha vida, né, entrando para o mercado financeiro, com o pouquinho que tinha, né? Na verdade, o pouquinho que tinha, eu acabei de destruir, queimar no mercado financeiro, porque a gente sabe que é um mercado de risco, então a gente perde muita grana, ainda mais quando a gente está iniciando. Perde, mesmo quando a gente, depois que já iniciou, tem conhecimento, a gente continua perdendo. Mas qual é a minha experiência sobre tudo isso antes da gente abordar aqui a questão de o que eu faria, né, do Absoluto Zero hoje? Se eu iniciasse do Absoluto Zero. A minha experiência foi que, dentro de vários cenários ruins, cenários bons, cenários que me deixaram frustrado, pessoas falando que, né, eu não ia conseguir, e às vezes a própria família via que você era dono de um comércio, como assim você não tem dinheiro? Ninguém entende. E aquilo dói muito. O que você mais precisa acreditar é o que está dentro de você, não o que está externo, é interno. Então, ó, eu decidi realmente a ter uma mudança drástica na minha vida. Eu decidi que eu não podia mais ficar com aquele medinho, sabe? Correr tudo que acontecia, que dava errado nos meus negócios,
eu corria para o emprego, eu corria para um abrigozinho, porque era muito mais confortável. E a minha mente sempre dizia, você precisa realizar seus sonhos, né? Meu coração ardia de querer ter um bom carro, querer ter uma boa casa, sabe? Querer ter uma liberdade, poder fazer coisas que eu via outras pessoas fazendo. E eu sabia que era possível. Só que no mesmo tempo, quando eu fracassava, eu voltava para minha cabana, que era onde eu tinha todo mês aquele valor fixo. E o que eu pude perceber ao longo de toda essa jornada? Que quando a gente está trabalhando para as pessoas, ou seja, quando você é SLT, cara, você sempre é aquele robô. Você sempre faz tudo que te determinam a fazer, ou às vezes você quer até demonstrar que você pode fazer muito mais. Só que você está fazendo para os outros, né? Lógico que você aceitou, não tem nada de errado com isso, o patrão está ali simplesmente para fornecer o emprego para que você faça o seu trabalho de forma correta e ele vai te pagar simplesmente pelo seu trabalho. Mas o que eu quero te falar, você faz tudo e às vezes faz até melhor do que ele te pediu, até mais do que ele te pediu, para você às vezes se sentir, né, um cara mais foda dentro daquela empresa, se sentir às vezes melhor até do que os seus colegas de trabalho. Mas quando você entra no seu negócio, no seu business, você simplesmente se conforta achando que você é o dono, você é o cara, e você não precisa de dar tanto sangue porque você ter construído aquele negócio, você precisa com que as pessoas fazem por você, ou por algum momento você acha que você não precisa fazer muito porque é o seu negócio. E aí foi que eu, com um bom tempo de toda essa minha jornada, essa trajetória, esse pulando de galho em galho, tentando de um lado para o outro, eu percebi que o maior erro estava que quando eu tinha o meu negócio, eu não dava 100% de mim. E quando eu estava praticamente trabalhando para os outros, para empresas, para outras pessoas, eu dava 100%, às vezes até mais de 100%, até mais do que era, né, porque às vezes faltavam outras pessoas, faltava o seu colega de trabalho e eu cobria ele ali, então fazia muito mais. E aí, para mim mesmo, no meu negócio, eu não fazia isso. E aí, quando eu comecei realmente a fazer 100% para mim, na verdade 300.000% para mim, foi aí que eu comecei a ter resultados na minha vida. Eu comecei a fazer coisas diferentes, coisas que eu não fazia, né? Eu comecei a ler, comprar mais conhecimentos. Eu comecei a fazer tudo diferente, mesmo quando eu comecei a ter um pequeno resultado e depois foi melhorando os resultados, eu ainda continuei. Eu sabia que eu não podia parar, porque a experiência que eu tive lá atrás foi o quê? Quando estava bom, a gente descansava. E quando você descansava, era simplesmente quando tudo aquilo acabava, tudo aquilo evaporava. É como você ir para academia, né? Você precisa ir para academia todos os dias. Precisa para ir para academia todos os dias. Você precisa ter uma boa alimentação todos os dias. Porque se você fica uma semana, ou às vezes 2, 3 dias, aqui já te dá aquele desânimo. E aí você simplesmente acha que tá legal desse jeito. 2 dias tá bom, 3 dias tá bom. Só que aí você vai diminuindo os dias e automaticamente você já talvez não consiga mais ter aquela energia para pegar aquele peso que você pegava. Você não consegue, de repente, desenvolver mais do jeito que você estava desenvolvendo. Você não consegue mais ter a alimentação que você estava tendo, pelo simples fato de achar que já estava bom. E é basicamente assim em nossas vidas. Você acha que às vezes o que você fez durante um ano está bom e não precisa fazer mais nada, porque já está legal. E é aí que tudo realmente começa a desabar, desmoronar na sua vida. Por mais que você às vezes esteja iniciando e está tentando e não consiga enxergar isso, não consiga ainda ver resultados, é lógico que com o tempo você vai desenvolvendo outras habilidades, você vai ganhando mais experiências por causa dos seus erros lá atrás. E como que eu faria hoje para iniciar do absoluto zero, se eu estivesse começando hoje? Eu sempre fui um cara, conforme eu acabei de falar, eu sempre fui um cara de arriscar muito, né? Por mais que às vezes eu falhava, eu arriscava.
eu esqueci de até abordar, eu já tive até uma barraquinha de camelô, né? Ou seja, quando eu tava quebrando pela terceira vez um novo restaurante, que eu fiz, foi onde que eu fiz grana, eu montei uma barraquinha de camelô e mesmo assim, né, comprei bijuteria, peguei o cartão da minha esposa para comprar a bijuteria, mais de 2 mil, 3 mil reais de bijuteria lá, para poder tentar buscar uma nova renda, que aquela do restaurante eu já começava a enxergar que não estava dando mais certo. Mas por que não estava dando certo? Foi por causa do meu foco. O meu foco não estava 100% ali, não estava dando a minha energia 100% ali. 1000% que eu precisava realmente. E aí, nesse todo esse percurso, né, eu só fracassei, né, tive alguns méritos, alguns êxitos, mas praticamente eu mais fracassei do que tive êxito. Então, ou seja, é lógico que você vai fracassar muito mais do que acertar. Mas é como eu sempre digo, você precisa de um acerto. Se eu começasse hoje do absoluto zero, o que eu faria? Aí você deve estar pensando nesse momento, Wellington, lógico, você vai falar mercado financeiro. Cara, existem duas escolhas e dois cenários para a gente poder visualizar. Se eu estou zerado, sem grana, sem dinheiro nenhum, como que eu vou começar no mercado financeiro? Que eu preciso realmente de ter grana para iniciar. Eu preciso colocar, né, dinheiro lá para mim poder, nem que seja que eu perca, mas eu preciso de dinheiro. Por mais que você fique ali na demo, uma hora você vai ter que ir para o campo de batalha. Você vai ter que colocar dinheiro lá para poder ter a sua experiência, seja boa e seja ruim. Então, eu automaticamente não optaria, se eu não tivesse uma renda, né, se eu não tivesse um salário, um emprego, eu não optaria para o mercado financeiro porque eu precisaria de dinheiro. Na época que eu comecei no mercado financeiro, eu tinha ainda um pouco de grana, eu tinha cartão de crédito, que é no caso da minha esposa, né, lógico, mas eu tinha esses recursos e como eu sempre fui um cara com perfil de arriscar mais, né, eu fui para cima e é lógico que eu tive experiências ruins naqueles cenários ali, perdi grana, mas depois eu consegui ir recuperando aos poucos, porque eu precisava estudar mais, eu precisava me dedicar mais, conforme eu estou explicando. Às vezes a gente quer algo muito fácil, né? Quer algo que, no piscar de olhos, a gente tem o resultado que aquela pessoa está tendo, mas geralmente não é assim que acontece. A gente precisa se dedicar um pouco. Tudo. A gente precisa se dedicar um pouquinho. Então, eu não começaria no mercado financeiro se eu tivesse sem dinheiro. Se eu tivesse com dinheiro, é lógico que eu começaria, buscaria no mercado financeiro e estudaria incansavelmente. Perdia noites, e claro, para poder realmente saber os melhores pontos, os melhores caminhos para que eu diminuísse o máximo meu risco, diminuísse o máximo de perda possíveis e conseguisse realmente ter grandes resultados. Se eu tivesse com dinheiro, eu poderia ir facilmente para o mercado financeiro, porque eu teria mais facilidade, com ganhos mais rápido. Entre aspas, é lógico que a gente precisa entender a nossa realidade também. Vamos botar que, não, eu não tinha conhecimento, eu não tenho conhecimento de internet, eu sou leigo e estou iniciando absoluto zero. Eu começaria a focar, né, gravaria vídeos no YouTube, porque é algo que não ia me dar despesa, não ia me trazer custos. Porque o YouTube é de graça, então você só precisa de um celular para gravar. Muitas pessoas querem começar, mas querem ter uma câmera foda, querem ter um celular potente, querem ter um estúdio. E aí, o que acontece? Ele não tem esse estúdio, ele sabe que para ele ter esse estúdio vai custar uma barba para ele, mas aí ele não começa e fica acreditando que ele vai começar quando tiver uma boa câmera, um bom microfone, mas ele não começa nem com a câmera ruim, nem com a câmera boa, porque ele usa isso para se sabotar. Então eu começaria hoje, se eu fosse começar, gravaria vídeo no YouTube, mas gravaria de que, Wellington? Eu não sei, cara. Eu simplesmente ia estudar a fundo sobre algum conteúdo que eu achasse que seria interessante para mim, né, para minha experiência, que eu poderia agregar valor na vida de outras pessoas. Então eu estudaria. Wellington, mas eu não sei isso. Então você precisa estudar. O que mais tem hoje é conteúdos, né, na internet. Se você está vendo esse vídeo, você tem um celular e tem uma internet, que é o básico, que quase todo mundo tem.
Às vezes a pessoa deixa de comprar certas coisas para casa, mas a internet não vai faltar. Então, eu começaria com um vídeo no YouTube, produziria vídeos, mas acredito hoje que a forma mais fácil, acredito que é o caminho mais fácil que a pessoa consiga ter um pequeno resultado em curto espaço de tempo é ele gravar um vídeo no YouTube, porque ele já tem todas as ferramentas que ele precisa. E aí ele vai falar, poxa, mas eu não sei, eu tenho vergonha, eu tenho isso e aquilo. Cara, você precisa perder a vergonha. Então, eu automaticamente tentaria, no máximo, ver como que as pessoas fazem para perder essa vergonha, porque é lógico que eu estou começando do zero, eu não tenho tanta facilidade de falar em frente das câmeras, então eu automaticamente ia ver o que as pessoas fazem e assistir conteúdo. E baseado nesses resultados que eu ia obtendo, eu procuraria investir mais em ferramentas para que eu conseguisse melhorar aquele meu canal. Eu procuraria comprar conhecimento para que eu melhorasse aquele canal. E uma coisa importante que eu faria era dar 100% de foco em uma única coisa. E por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas iniciam algo e elas não dão foco. E aí elas pulam para um lado, pulam para o outro. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes, você que está iniciando, você automaticamente já teve muitas experiências ruins. Muitas experiências ruins. Tentando iniciar em algo, você comprou um curso, um método e teve experiências ruins demais. Eu entendo perfeitamente porque foi, basicamente, comigo também. E acredito que é com a maioria das pessoas. Mas eu acredito que existem dois cenários nisso aí. Ou você realmente foi aquela pessoa que comprou aquele conteúdo e aquele cara que te prometeu algo, ele mesmo nunca viveu daquilo. Ele mesmo simplesmente está só querendo vender algo para você e aquilo nem funciona. E aí você vai e compra, aplica, né? Você realmente se dedicou o máximo, aplicou e realmente não funcionou. Ou você simplesmente foi aquela pessoa que comprou aquele método, falou que ia assistir, aplicou de qualquer jeito, fez do seu achômetro, que você achou que o cara que estava te ensinando ali não é legal, e aí você foi ver um conteúdo de outra pessoa que você nem comprou, talvez viu um conteúdo de graça, e você aplicou de forma totalmente diferente que aquela pessoa que você comprou estava te ensinando, e aí você teve uma grande decepção. Ou seja, você falhou, você não conseguiu, enfim, deu tudo errado. E aí você teve o quê? Resultado negativo. E qual foi, né, a sua impressão naquele momento ali? Qual foi como você se sentiu com aquele curso, com aquela mentoria, com aquele método? Uma experiência ruim. Então você automaticamente, todo mundo que você vê na internet, você já fica naquele ponto de defesa. Esse cara aí falou a mesma coisa que o outro. Aquele cara falou a mesma coisa que aquele outro. E assim por diante. Então você fica meio que generalizando todo mundo pelo simples fato de você ter experiências ruins lá atrás com outras pessoas que você iniciou. Então você precisa entender também com quem você se conectou, se você realmente aplicou e se você errou e se aquilo realmente traz resultados e você errou, saiba que você vai errar. Mesmo que aquilo funcione, você está fadado a errar também. Porque, como eu te expliquei lá atrás, muitas das vezes você acha que você vai entrar em tudo e você vai ter sucesso, você só vai acertar, você só quer a cereja do bolo. Mas não vai ser assim. Infelizmente não vai ser assim. Você vai fracassar, você vai errar. Que quem disse que você, quando começa a empreender, começa a ser dono do seu destino, você começa realmente a acreditar que, cara, eu vou entrar nisso aqui, tudo vai mudar na minha vida, eu vou ter êxito, vai ser só sucesso. E aí quando você entra, quando você mergulha, você vai e falha, talvez por algum detalhezinho, ou às vezes por algum motivo mesmo,
de daquilo que você começou e deu errado, né? Tinha que dar errado, sei lá. Parece que é assim que funciona. E aí você vai e desiste. E aí você fala que aquilo não funciona. E o do cara não funciona, e do não funciona, todo mundo não funciona. Mas o que é mais engraçado disso tudo, nesse momento que você comprou aquele método, eu não sei, existe uma outra pessoa que comprou também. E porque aquela outra pessoa prosperou, para aquela outra pessoa deu certo e para você não. Não é algo assim para você parar e refletir, algo dentro de você mesmo. Porque se uma pessoa faz e dá certo e a outra pessoa faz e não dá certo, existe alguma coisa diferente. Existe alguma coisa de errado aí. E você precisa refletir sobre toda aquela sua experiência que você teve e analisar se realmente é aquilo que o cara te passou realmente não funciona, que acredito que mais tem hoje em dia, ou se é você que não está dando foco suficiente. Ou é você que simplesmente está sempre se colocando, se deparando com o resultado daquela pessoa que talvez está te ensinando. Porque às vezes a pessoa ela quer começar, mas ela fica enxergando sempre os resultados de outras pessoas. E todo mundo é fodão, todo mundo é bom, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. E aí você esquece de olhar para dentro de você, que é algo que você precisa fazer hoje, agora. É porque você, às vezes, fica tentando ter o resultado que aquela pessoa tem, mas sendo que você começou agora. Então é muito mais difícil você dar aquele salto e chegar onde aquele cara tá ou aquela pessoa tá. Porque você simplesmente fica o tempo todo se comparando. Se comparando com aquelas pessoas. Não, cara. Você vai fracassar. A sua vida, ela simplesmente vai... Quando você inicia, você tem aquele ponto que você iniciou. E aí você começou um pouquinho, até indo bem, daqui a pouco você foi lá embaixo. E aí você é aquele lá embaixo que faz a total diferença para que você vá lá em cima de novo ou você continua naquela linha reta, a linha do fracasso. E foi isso que aconteceu comigo anos lá atrás, que eu iniciava um pontinho e aí dava aquele pequeno gapzinho de alta e daqui a pouco fracassava. E o que eu pensava naquele momento? Aquilo não funciona, isso não é bom para mim. Eu não quero isso para mim, eu preciso voltar para o meu CLT, eu preciso voltar para a minha zona de conforto. Porque era muito mais fácil eu ter alguém que me pagasse pelo que eu já estava fazendo do que eu mesmo fazer algo para que eu mesmo me pagasse, né? Ou seja, eu mesmo fazer o meu salário, eu mesmo ser dono do meu destino, não deixar com que ninguém determine quanto que eu preciso, quanto que eu tenho que receber. Porque se o cara te paga 2, 5 mil reais, é sinal que você vale 10, 15 mil reais, 5 vezes mais. É lógico que se o cara te paga esse valor, você vale muito mais. Entende o que eu quero dizer? E, às vezes, quando você inicia, é bem provável que o que vem na sua mente na hora é que se der alguma coisa errada, eu paro. E se não der certo, eu paro. E se eu vi fulano de tal falando que não conseguiu, eu paro. Ou seja, você sempre vai traçando os pontos todo negativo para que você fuja. Você fica procurando uma rota de fuga. Porque você automaticamente quer ter uma vida extraordinária, você quer ter uma vida abundante, mas você fica o tempo todo procrastinando, você fica o tempo todo se comparando com outras pessoas e vendo que é impossível de você ter aqueles resultados. Você olha primeiro os resultados daquela pessoa, vê que o cara tem um carrão, tem uma mansão, está ali mostrando muita grana, e aí você olha e fala assim, cara, eu não vou conseguir nunca chegar nesse nível porque eu não tenho recurso. Você coloca, né, como primeiro obstáculo é os seus recursos, você não tem recursos. Como que você cria esses recursos? Como que você vai começar, de repente, por exemplo, num mercado financeiro sem recursos, né? Dificilmente. Então, poxa, eu quando comecei, eu tinha muito pouca grana, queimei muita grana, e eu fui fazer pizza, fui fazer pastel, vendia
diversas coisas, fui tentando ali em casa mesmo, fazia em casa, para poder vender. E aí, pô, a motinha que eu tinha deu ruim, e aí tava sem carro na época, e eu pegava, às vezes, algumas pessoas que passavam e me pediam se tinha como dar uma moral para levar a pizza pro cara em tal lugar. E por que, cara, toda essa mistura, tudo isso? Porque é o que eu precisava, cara. Eu precisava mudar minha realidade. Então, no momento nenhum, eu baixei a cabeça e fiquei me comparando com outras pessoas, com o resultado de outras pessoas. É muito legal você ver que outras pessoas, pô, têm uma vida extraordinária. Através disso aí que te motiva também a continuar, que você vê que é possível, que outras pessoas chegaram. Então você pode, pô. Então é o caminho. Então você pode falar, eu posso chegar lá, pô. Eu só preciso fazer algo diferente. Porque do jeito que você está fazendo não dá. Não tem como. É o caminho que você vai trilhar incansavelmente e não vai chegar a lugar algum. No caso ali, o seu patrão que vai ver se te dá um salário melhor, se te dá uma promoção. Então isso nada muda na sua vida, porque a não ser que você trabalhe para uma boa empresa. E também não tem nada de errado você trabalhar para uma empresa, mas desde que você pense fora da caixa. E é isso, galera. Tipo, tudo que eu tô passando aqui hoje é o que eu faria para começar do absoluto zero. Então eu começaria com o que eu tenho, as ferramentas que eu tivesse. Portanto, até lá atrás, quando eu comecei gravar vídeo, eu não queria saber de uma boa câmera. Eu queria saber de mostrar o conteúdo que eu achei muito interessante, que eu já estava tendo resultado para outras pessoas. Eu vi que eu poderia ensinar outras pessoas, eu vi que eu poderia agregar valor na vida de outras pessoas. E conforme eu te falei, é lógico que existem pessoas que acham que não é legal. E existem muitas pessoas muito gratas por mim. E é a minoria que vai seguir, é a minoria que vai entender que a parada pode ser de muito valor. É por isso que existe uma porcentagem mínima de pessoas que são bem-sucedidas. Porque se fosse realmente a maioria seriam bem-sucedidas. E não é isso que acontece. Conforme a gente vê nos números. Quantas pessoas hoje começam num trabalho e daqui a pouco pula para outro trabalho achando que vai achar um trabalho confortável, que não trabalhe muito, que ganhe bem, que, sabe, que tem uma folga sábado, domingo e talvez ganhe 10, 15 mil. É possível? É possível, lógico. Você precisa estudar muito, você precisa se dedicar muito, você precisa te dar o máximo, conforme eu expliquei lá atrás. Porque muitas pessoas, 100 pessoas fazem faculdade, apenas uma, duas pessoas conseguem realmente ter sucesso na vida. Olha esse número. Isso aí, eu tô chutando aqui, acredito eu. Mas às vezes é até menos. Às vezes é uma, ou às vezes é nenhuma. A cada 100 pessoas talvez fazem faculdade, às vezes nenhuma consegue êxito na vida. Por quê? Porque o êxito que ele quer não é ir atrás do balcão. Ele fez uma faculdade, ele se formou para ter uma vida foda, para que tenha um bom emprego, ganhando bem, ter um salário dos sonhos. Não para ir para trás do balcão para ganhar R$ 2.000. Nada contra quem ganha. Mas o cara que estudou, ele não estudou com esse intuito. Porque senão, cara, você não precisa nem fazer faculdade. Qualquer emprego hoje que você for vai pagar esse valor para você. Ao contrário, se você gravar hoje um vídeo, se você gravar vídeo no YouTube, você ganha $200 aí no mês. $200 dá R$ 1.000. Pô, Wellington, mas de 2 para 1.000 é muita diferença. É muita diferença. Mas eu tô falando de você estar dentro de casa, sabe? E aí você vê que é possível, você vai simplesmente fazer coisas totalmente diferentes. E é um passo muito importante, cara, é você comprar conhecimento. Você realmente se conectar com pessoas que estão com a mesma visão que você tem. Pessoas que estão com o mesmo pensamento que o seu. Não adianta você querer começar do zero e ficar falando com todo mundo ao seu redor, ficar falando com outras pessoas, achando que as pessoas vão te apoiarem. As pessoas não vão te apoiarem. As pessoas não estão nem aí para você. Mas se você automaticamente começar a subir de nível, aí sim as pessoas se preocupam com você. Mas elas se preocupam com você para te puxarem. Para que você não vá, você não suba mais. Pô. Para aí, pô, volta aqui pra gente aqui. Fica aqui, ó, na média. Esse é o pensamento das pessoas medíocres, pessoas que gostam de viver na escassez, gostam de dar desculpas, gostam de viver no conforto da sabotagem.
E se você hoje deseja realmente mudanças, você precisa começar hoje. De nada adianta você ficar mentindo para você mesmo, se enganando, falando que não começou por causa de falta de recurso. Ah, eu não comecei porque eu não tenho recurso. A gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, mas, cara, vai à luta, ninguém vai te ajudar. Compra uma mala de refrigerante, compra uma mala d'água, compra algo, vai vender, cara. Eu fiz isso e não é vergonha, cara. A maior vergonha que tem é você viver uma vida inteira e não realmente conseguir desfrutar dela. Não conseguir enxergar o quanto você está perdendo por ter essa vergonha de não entender como que faz grana. Você precisa aprender como fazer grana de verdade. Porque você sai de um trabalho, vai para o outro, e quando você consegue algo, aí daqui a pouco você já começa a enxergar que era bom, já não está mais bom aquele emprego. E aí você tenta empreender, tenta, sei lá, fazer algo para você. E aí qualquer errozinho você já... Ah, vou parar, isso não dá certo. Aí você vai ver o outro lá, chega um outro lá de Ferrari, você, vou para aquele ali, porque aquele ali tem mais, parece ter mais dinheiro, deve me ensinar a ter muito dinheiro. E aí você vai para aquele ali, e aí não dá certo, aí dá errado de novo. Aí você, cara, esse cara me enganou. E aí você fica o tempo todo achando que todo mundo quer te enganar. Todo mundo, né, só quer te vender algo, todo mundo quer só se aproveitar de você. E aí você daqui a pouco vê outra pessoa, o cara lá dando depoimento, pô, eu fiz isso e dei certo. Aí você acha, não, deve ser mentira. Você nem acredita, porque você que não é capaz de chegar aonde você quer chegar, porque você não está disposto a dar 100% de você. Você não está disposto a abandonar seus fins de semana, você não está disposto a deixar aquela balada, a deixar de, sabe, tomar aquela cervejinha com seu amigo, você não está disposto a isso. E aí dificilmente você realmente vai conseguir. Mas eu preciso de descanso, eu preciso ter uma vida, eu preciso viver também, né? Poxa, eu não vou ficar só trabalhando, não vou ficar só me matando. É lógico, mas desde que você atinja pelo menos a sua meta. E se você não atingiu sua meta até hoje, ainda está buscando por conforto, ainda está buscando por... aquele finalzinho de semana, eu preciso curtir mais, não, meu fim de semana é sagrado, então você vai continuar, infelizmente, patinando, vai continuar reclamando a vida inteira, porque não é algo externo, é interno. Então, se você não mudar o seu interno, dificilmente você vai conseguir chegar onde você quer. É como uma árvore, né? Se você reparar, você semeia, cresce a raiz, cresce o tronco, os galhos, as flores, as flores, depois dá o fruto. E se você arranca aquela árvore, o que acontece? Ela morre. Exatamente da mesma forma que é em nossas vidas. Se você começa a fazer, e por mais que às vezes você tenha um pequeno resultado, e você você desiste pelo simples fato de você fracassar, tudo aquilo morre. A árvore para de dar fruto. Porque se você para de dar fruto. É como no seu emprego, na verdade, mesmo que você seja CLT. Começa a faltar, o cara vai descontar de você. Mas eu consegui atestado, beleza, mas ele não vai aguentar você trazendo atestado o tempo todo. Mas eu tô com problema, isso não tem problema. Ou ele vai mandar você se encostar lá, procurar seus direitos, mas ele na empresa dele não, pô. Porque ele quer realmente a sua mão de obra. Então hoje você pode refletir como começar, né, do absoluto zero. E, cara, tem diversos conteúdos na internet. Hoje, o mundo da internet, a cada dia, formam múltiplos milionários. Essas pessoas que estão se tornando milionárias, elas estão o tempo todo estudando, tendo conhecimento. Como que o cara faz para realmente ter uma vida incrível? É network. O cara compra conhecimento. A melhor coisa que existe hoje é você comprar conhecimento. Você vai precisar, para você sair fora desses 95%, dos 99%, você precisa ir para os 1%. E são poucos, você vê que são poucos que têm resultado. É algo incrível. Por mais que você ache que é besteira, mas se você está aí até hoje e não conseguiu êxito, sabe muito bem do que eu estou falando. Beleza, galera? Então, eu espero que eu ajudei você com esse vídeo, uma reflexão, como eu começaria, como que eu faria, e eu poderia dar infinitas possibilidades aqui, eu poderia tentar diversas coisas, na verdade, mas é que eu falo, a gente precisa ter foco em uma única coisa, por isso que eu citei apenas uma única coisa. E não adianta você falar, eu fiz, mas não deu certo, não, é porque você não deu foco, cara. Você desistiu, você postou 3, 4, 5 vídeos, aí simplesmente, por você ter visto, não deu
pouca visualização ou que outras pessoas talvez criticaram o seu canal, aquele vídeo, continua, cara. Você vai automaticamente se conectar com outras pessoas. Aquelas pessoas que só reclamam, elas simplesmente estão ali para isso, para criticar. Mas elas mesmas nunca tiveram coragem de ir lá, entrar na frente da câmera e gravar um vídeo. Então, a crítica, às vezes, ela pode ser boa, pô. Muitas das vezes ela pode ser um combustível para você continuar. E hoje, se você realmente deseja mudar essa rota, cara, começa agora. Não adianta você falar que vai começar segunda-feira. Quem quer realmente, começa agora. E hoje, você tem essa possibilidade de começar agora. Beleza? Olha, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, é muito importante. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Comenta aí. Deixa o que você achou desse vídeo. E ativa o sininho para você sempre receber a nossa notificação. É muito legal, porque o conteúdo que eu trouxe aqui é realmente a minha experiência e o que pode te ajudar muito a você tomar novas decisões na sua vida, beleza? Fiquem com Deus e um forte abraço.